Você conhece Porto Calvo? Porto Calvo fica situado no interior do estado de Alagoas, a apenas a alguns minutos de praias belíssimas como Japaratinga e Maragogi. Esta é considerada uma cidade histórica por conta de um homem, Domingos Fernandes Calabar. A história, na sua totalidade, a gente sabe que ela não é isenta, né? Tudo que foi estudado ou que vai ser estudado por alguém é a visão de uma outra pessoa sobre aquela situação. Então, não é uma coisa que a gente pode dizer que é 100% livre de julgamentos e tudo mais. Então, a história nunca é exatamente o que deveria ser. Mais difícil ainda é você conseguir julgar pessoas e analisar pessoas que não viveram em nossa época. E muito mais. Por mais que você tenha materiais gigantescos para pesquisas sobre aquela pessoa, não dá exatamente para você dizer exatamente assim, aconteceu isso por conta disso. Né? Apesar de aí alguns historiadores semideuses acharem que isso é possível, mas digo que não. É a minha opinião, né? Eu não sou nenhum PhD nem semideus feito esse pessoal de faculdades aí. Então por isso que eu digo que historiador nenhum, e eu tenho certeza que muitos aí devem estar roendo seus cotovelos e seus braços, porque isso é uma grande verdade, nenhum historiador tem como saber exatamente o que se passava na cabeça de um indivíduo que tomou alguma atitude drástica em um período da história e mudou grandemente aquele período ou aquela situação. Um desses indivíduos foi Calabar. Calabar nasceu por volta de 1600 na região de Porto Calvo, era filho de português com mãe indígena, firmou-se na fé católica e estudou muito com os jesuítas. Com seu jeitinho brasileiro, trabalhando e também contrabandeando, ele acabou conseguindo juntar dinheiro num montante legal e se tornou senhor de engenho. Porém, por conta das invasões holandesas aqui no Brasil, né, mais particularmente nessa região nordeste, ele acabou largando tudo que ele tinha para se dedicar justamente ao combate aos holandeses, ficando do lado dos portugueses. Só para clarear um pouquinho a sua visão, vamos lá para um panorama histórico rápido. Em 1580, Portugal passou a ser de domínio espanhol. A Holanda, que era aliada a Portugal, deixou prontamente de ser porque os seus laços com a Espanha não eram dos melhores. A Holanda então cria a Companhia das Índias Ocidentais e começa a atacar o território brasileiro, começando pelo Nordeste, que era um ponto muito estratégico para eles, e a gente vai explicar um pouquinho depois sobre isso. Por conta do ataque ser muito feroz, né, os portugueses acabaram solicitando a ajuda de brasileiros que pudessem se alistar e entrar nas tropas para combater os holandeses, e foi aí onde Calabar entrou para arrombar tudo. Após batalhar alguns anos do lado dos holandeses, Calabar acaba mudando de lado. E não venha você me dizer que sabe os motivos do porquê que ele mudou, porque somente ele pode dizer isso e ele já está morto se você não se lembra. Pode ter sido por ambição, pode ter sido por maiores recompensas, pode ter sido por ter a certeza que os holandeses, numa hora ou outra, iam acabar vencendo e ele não queria ficar do lado que perdeu. Pode ter sido por causa que tirou pau ímpio e ele acabou perdendo e ficou do lado dos holandeses. Pode ser por qualquer motivo. Pode até ser que ele pensasse também que os holandeses poderiam contribuir muito mais com nossa cultura e desenvolvimento do que os próprios portugueses, né? Porque eles viam que os portugueses faziam por aqui não eram das melhores coisas, não. Porém, tudo não passa de um grande si na nossa frente, porque não dá para ter certeza de nada quanto a isso. Então, com a ajuda de Calabar, passando para o lado dos holandeses, como ele conhecia muito o território e também as tropas portuguesas, a Holanda acabou vencendo muitas batalhas e muitos generais até holandeses, né, eles acabaram admirando o grande traidor por conta de toda a ajuda que ele estava passando para o lado da Holanda. Entretanto, o mundo deu pequenas voltas e Calabar acabou caindo na sua própria desgraça. Quando uma vez foi traidor, agora ele teria sido traído. Uma tropa comandada por Matias de Albuquerque estava chegando até as Alagoas porque ela já tinha se lascado totalmente em Pernambuco e estava se retirando para a outra província. Com isso, o gentil morador lá de Porto Calvo, que ficava nas Alagoas, chamado Sebastião Souto, ele acabou gentilmente chegando para Matias de Albuquerque e fazendo um acordo com ele, dizendo que iria atacar, né, dizendo que iria se aliar ao pessoal de Calabar e aos holandeses que estavam com ele lá em Porto Calvo também, dizendo que ele tinha desistido de ficar do lado dos portugueses e queria se aliar aos holandeses. E aí, tomando a confiança desse pessoal, né, de Calabar e dos outros, ele iria trazê-los para uma emboscada e Matias de Albuquerque poderia pegar o miserável
traidor. Então Tião ele fez justamente o que tinha prometido e acabou indo lá, fazendo amizade, jogando xadrez, dama, pagando umas coxinhas refrigerante pro pessoal dos holandeses lá e para Calabar. Acabou tomando confiança e em um certo dia ele disse, ó, vamos atacar ali, lá na cidade, porque Matias de Albuquerque tá lá, que tá com uma tropa pequena, a gente pode chegar lá e acabar com a vida desse general. Porém, era uma emboscada. Quando chegou lá, Calabar e os outros flamengos acabaram se arrombando, porque foram pegos por Matias de Albuquerque. Foi o fim de Calabar e de mais de 100 flamengos. Calabar foi julgado e nem precisava, porque eles iam matar ele do mesmo jeito, então acabou sendo morto, né, garroteado, o corpo dele foi cortado em vários pedaços e gentilmente espalhado pela cidade para mostrar que quem fizesse mais uma merda daquela poderia aí virar um monumento de cultura pública. Então hoje Calabar ele é considerado um dos maiores traidores da história nacional, ficando apenas atrás de Dilma, Lula, FHC, Collor, Temer e Cunha. Em 1938, o historiador alagoano Romeu de Alencar ele arriscou escrever um pouco o outro lado da visão, né, da história sobre Calabar, mostrando que ele não tinha sido um traidor exatamente, que ele obviamente tinha tido suas razões, mas que não poderíamos considerá-lo como um traidor. Resultado, o livro foi proibido de ser publicado e acabou sendo cancelado naquele período, porque muitas pessoas, políticos, historiadores e outras pessoas acharam uma afronta aquilo ali. Porém, né, aqui no Brasil, como a gente sabe, todo mundo que morre vira bom. Depois que Romeu de Alencar morreu, alguns políticos e historiadores também acabaram vendo que aquela obra dele era uma obra valorosa e acabaram voltando a publicar o livro novamente, porque disseram que era digna de ser lida e ser contextualizada. Disse que até hoje, sobre as ruínas da igreja da Nossa Senhora da Apresentação, o espírito de Calabar ele passa e pessoas podem até confirmar dizendo que já viram um furto passando por ali e afirmam que é Calabar. Outras pessoas também da região que eu pude conversar acabaram dizendo que lá nos fundos da igreja tem algumas passagens secretas e lugares escondidos onde Calabar e algumas outras pessoas acabavam se escondendo quando tinha alguma complicação com os portugueses e tudo mais, por isso que era muito difícil dele e dos outros holandeses serem pegos. Então isso é história, isso é cultura popular das pessoas e mesmo que seja só disse-me-disse, é legal pra caramba.